estava com a oportunidade para ministrar a palavra, eu disse aos irmãos que gostaria que os irmãos prestassem atenção, certo? Para que os irmãos pudessem entender o que nós estávamos falando. Porque é um trabalho de ensinamento. E de primeiro, quando eu era mais novo, né, a gente tinha muita preocupação no início do nosso ministério. Eu tinha muita preocupação e os irmãos estão dando glória e aleluia. Isso é bom, nós somos pentecostal. Mas eu disse: olha, irmão, uma das minhas preocupações maiores hoje é os irmãos entenderem o que eu estou falando. Certo? Por quê? Porque um crente que é alicerçado na palavra de Deus é um crente sadio, é um crente que sabe a quem está servindo, é um crente que sabe para onde vai, é um crente em que ele pode se livrar das astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque ele é conhecedor da palavra. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, e ele escreve a sua carta, e em alguns pontos ele diz o seguinte: não quero, irmão, que sejais ignorante. Ele fala isso aos Tessalonicenses, ele fala isso aos Coríntios, né? Ele fala isso em outras cartas. E a preocupação de Paulo era os irmãos não ser ignorante, ou não ser conhecedores dos mistérios de Deus. Então, o que traz exatamente a segurança para o cristão é nós sermos conhecedores da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que goteje a tua doutrina, glória a Deus, sobre mim. Então, o crente que quer ter saúde na alma não perde o quê? Pronto, acabou. É o segredo. Outro muito importante também, todos são importantes, mas eu falo em termos de ensinamento, é a escola bíblica dominical, não é? E nós estamos com uma lição maravilhosa. Está aqui o nosso dirigente, o nosso presbítero Leonardo, e a lição esse trimestre vai estar falando sobre administração, né? Como nós podemos administrar tanto o nosso tempo como os nossos bens. Isso, as dádivas que Deus nos deu. Então, não perca o culto de ensinamento. Abra a tua Bíblia dentro do texto que nós lemos. Um dos pontos que nós pedimos sempre aos irmãos: deixe a sua Bíblia aberta, seja qual for o mensageiro que estiver pregando. Abra a tua Bíblia, examina, certo? E confere lá, certo, o que ele está dizendo, certo? Amados, nós iniciamos falando sobre a trajetória de Israel. A Bíblia Sagrada, como nós já vimos, tirou Israel da terra do Egito. Mostramos detalhadamente pontos importantes que Deus ele realizou para que Israel saísse da terra da escravidão, da terra do Egito, que Israel fosse agora em direção à terra de Canaã. O que nos chama a atenção é que na terra de Canaã tinha alguns povos que estavam morando lá. E nós observamos em que Moisés ele deixa aqui registrado que diz aqui que eram os povos que estavam lá, que eram os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Observamos em que eles estavam numa terra que pertencia a Israel. A Bíblia Sagrada nos diz que Abraão comprou essas terras, mas por causa de uma seca, por causa de uma calamidade em que ocorreu naquele tempo, José era governador e Israel vai para a terra do Egito. Agora Deus diz: olha Moisés, você vai levar o meu povo para a terra que ele pertence, a terra de Canaã. E nos mostra a palavra de Deus em que
a Bíblia Sagrada nos diz que estavam lá esses povos, certo? Esses povos, ele não conhecia o Senhor nosso Deus, ele não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eles não conheciam o Deus que fez os céus e a terra, mas conhecia deuses que não eram deuses, feito por mãos humanas, e um dos seus principais deuses era exatamente era o Deus Moloque. Quando o povo oferecia nos braços de Moloque os seus filhos, tinha também outra adoração, e essa adoração, depois de eles fazerem todo aquele ritual, havia uma profanação ou a imoralidade no templo com os seus adoradores. Isso tinha uma prática dos cananeus. Os cananeus eram um povo em que o próprio judeu tratava ele como cão. Você vai ver a expressão do próprio Jesus Cristo dizendo: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Palavra dura, palavra até grosseira, talvez. Se Jesus dissesse essa palavra com um dos habitantes hoje, seria um motivo de repercussão em rede social, certo? E lascar o pau no Senhor Jesus Cristo. Mas verdade é que Jesus Cristo estava falando das práticas dos cananeus. Qual a prática de um cão? Você vai ver que o cão ele vomita e come o seu próprio vômito. Você vai ver, você pega um cão, dá um banho nele todinho, deixa ele bonito. Eu acho interessante, irmão Marcos, que o povo agora está pegando os seus pais, colocando no asilo e adotando um cão, adotando um animal de estimação. Não vai cuidar de teu pai, rapaz, daquele que ele cuidou de você até agora. Vai cuidar da tua mãe, certo? Mas prefere botar os pais no asilo e agora começa a adotar cão. Isso aí é um absurdo. E você pode botar o melhor shampoo, você pode botar o melhor shampoo no cão. A primeira carniça que ele encontrar, ele se espoja, ele se suja todinho, certo? Porque ele é cão. Você vai ver que o cão, é aí onde vai entrar também a linha dos cananeus. Você vai olhar que o cão, quando ele pare, se você não tiver cuidado, ele pode comer o seu próprio filho. É aí onde cabe aí na parte dos cananeus as práticas de um cão. Por quê? Porque nos mostra a palavra de Deus que quando uma cananeia ela tinha a sua primeira filha, essa filha era apresentada ao templo para servir de divertimento de prostituição. Então observamos em que a filha mais velha servia exatamente para os adoradores desse Deus chamado Moloque, ou mesmo para adorador desse ritual que havia entre os cananeus. Então observamos, amados, que Deus, você vai ver a Bíblia Sagrada falando que Deus, ele é um Deus zeloso. Deus, ele tem ciúme do que lhe pertence. Eu disse aos amados irmãos que dentro da propriedade de Deus, Deus não divide com ninguém. Tem muita gente que cochila entre dois pensamentos, tem muita gente em que não sabe se serve a Deus ou se não serve, mas verdade é que Deus, ele tem ciúme de você. Você pode dizer ao seu irmão: Deus tem ciúme de você. Diz de novo para ele: Deus tem ciúme de você. Porque nós somos propriedades exclusivas de então ele não aceita lhe dividir com ninguém. Você pode dizer ao teu irmão: Deus não aceita dividir você com ninguém. Acabou. Deixa-me te dizer outro ponto aqui importante. A igreja do Senhor Jesus, ela não é adúltera, ela não é prostituta,
luta. A igreja do Senhor Jesus é casada é noiva de um só noivo. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Vai casar com um só noivo. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Há motivo ou não dele ter ciúme de você? Nós, como obreiros da casa de Deus, temos a missão de conduzir a noiva ao esposo, conduzir a noiva a Cristo. E nesse período que nós estamos, nós vamos prestar contas diante de Deus. Amém, amados? Então, como Deus é um Deus zeloso, Deus começa a advertir por intermédio de Moisés o seu povo. E você vai ver Moisés, ele sempre falando para o povo de Israel o cuidado que Israel deveria ter quando chegasse na terra prometida. A Bíblia Sagrada nos mostra que uma das recomendações de Deus era, primeiro, expulsar o povo que estava lá. Vocês não podem deixar o povo na terra para onde vocês vão. Vocês não podem coabitar com esse povo. Vocês não podem nem viver no meio desse povo e nem deixar esse povo viver em vosso meio. Por quê? Porque, amados, o ser humano, ele é levado pelo que ouve e pelo que vê. E a Bíblia Sagrada nos diz, veja o que é que Deus diz a Moisés, diz assim, olha, inculca na cabeça do povo as minhas leis. O povo tem de estar ciente com respeito às leis de Deus, a palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor nosso Deus. Então essa era a preocupação de Deus para com Israel. Então Deus disse, olha, expulsa lá da terra de Canaã para a terra que vocês estão indo, expulsa, elimina, afasta. Agora não deixe esse povo no meio de vós. Não pegue os seus filhos e dê as suas filhas. Não pegue as suas filhas e entregue aos seus filhos, para que não venha se prostituir com outros deuses. Olha lá, isso aí se fala da idolatria, é o adultério espiritual. Somente o Senhor é Deus. Você pode dizer comigo? Somente o Senhor é Deus, e não há outro além do nosso Deus. Ele é criador, ele é mantenedor, ele é conservador, ele é protetor e ele tem ciúme de cada um de nós. Nós somos propriedade dele, desde que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Verdade é, amados, que o adversário, ele tem muitas estratégias. Verdade é em que ele arma muitas ciladas. E nós observamos que na trajetória de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz que Israel estava vindo como rolo compressor, esmagando e derrotando todos aqueles que estavam na sua frente. A Bíblia Sagrada nos diz que Jericó, que era uma cidade de autoproteção, Jericó, que é o muro de Jericó, ele era alto, e além de ser alto, corria em cima do muro de Jericó carros de guerra, corriam no muro, em cima do muro de Jericó. O povo fazia suas moradas em cima do muro de Jericó, e quando fechava a porta
de Jericó, quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava, porque não tinha condições de por ali passar. Mas agora Jericó estava agora na frente de Israel. Jericó agora era o impedimento de Israel chegar na terra de Canaã. E foi o próprio Deus que disse: vocês têm que derrotar Jericó. E como é que nós vamos derrotar Jericó, Senhor? Aí faz logo agora uma amizade com a prostituta Raabe. Aí começa agora a ter agora as informações, e pela fé a Raabe acredita nos mensageiros de Deus enviado por Moisés, aleluia, e nos mostra por Josué, e nos mostra a palavra de Deus, em que agora Raabe crê e começa agora a abraçar o povo de Israel, e ela recebe proteção de Deus, aleluia, para que o povo de Israel vencesse aquela batalha contra Jericó. E Deus, ele não é injusto, nos diz a palavra de Deus, aleluia, em que está lá Raabe, a meretriz, lá na genealogia de Cristo, e nos mostra também que está lá Raabe na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque amparou, abraçou, protegeu, defendeu, acreditou, creu no Deus de Israel, dando assim, aleluia, passagem para os espias de Israel. Nos diz a palavra de Deus que lá estava agora, o povo começa a rodear a cidade, uma vez, duas vezes, 7 vezes, durante 7 dias. No 7º dia, eles rodearam, aleluia, 7 vezes. Sabe o que foi que aconteceu? A terra se abriu e o muro desceu, e Israel invadiu e eliminou os moradores daquela terra. A fama de Israel ia correndo rapidamente, e nos mostra a palavra de Deus é sobre esse povo que nós queremos falar, que os gibeonitas. Nos mostra a Sagrada Escritura em que eles usaram de esperteza ou de sagacidade contra Israel. Nos mostra que os gibeonitas procuraram a Josué para fazer uma aliança imediata e urgente. Eles ouviram falar exatamente como Israel vinha prevalecendo contra os seus inimigos, e os gibeonitas era um dos povos que Deus tinha mandado destruir, porque seria empecilho para Israel na terra de Canaã. Observamos que os gibeonitas eram aliados ou inimigos do povo de Deus. Podemos observar que eles faziam parte dos povos que precisavam ser desalojados da terra em que Israel estava para tomá-la. O que a palavra de Deus ele tinha dito a Josué: olha, Josué, tenha cuidado, observe a minha lei, observe a minha palavra. É por isso que aqui Deus ele fala por intermédio de Moisés: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por ciladas. Era a recomendação de Deus, mas agora vem os gibeonitas. Nos diz a palavra de Deus em que eles começaram agora a armar uma estratégia, e exatamente no decorrer nós vamos estar falando sobre essa estratégia. Eles começam agora, eles calçam sapatos velhos, eles vestem também roupas velhas e rasgadas. Ele pega vinho velho e o rótulo estava muito velho, ele pega pão duro e põe também na sua bagagem, e ele agora começa a preparar, e ele arma uma cilada e vai até Josué. E quando chega Josué, ele pede para fazer aliança, para que Josué fizesse aliança com ele. E o que nos chama a atenção é que Josué não consulta o Senhor. O que nos chama a atenção é que Josué ele faz uma aliança, talvez pela sua própria ideia, ou mesmo pela sua experiência, ou mesmo pela sua estratégia de guerra, que ele era um general. Observamos em
em que esse povo consegue enganar a Josué, e ele leva Josué também a se comprometer com os anciãos do povo de Israel, e eles fazem aliança. Observamos que a aliança com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Mas por que era uma cilada para Israel? Primeiro, podemos ver aqui o primeiro ponto: porque os induziria ao casamento misto. Escuta só, por gentileza. Observamos que no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7 e o versículo de número 3, veja aqui o que é que diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 3 nos diz: nem contrairás matrimônio com os seus filhos, com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás filha para os teus filhos. Era uma recomendação, porque se trata de um jugo desigual. O casamento misto foi uma das estratégias mais sutis usado para derrotar o povo de Deus. O casamento misto, o dilúvio, observamos que varreu a terra, porque a terra se corrompeu, e quando os filhos de Israel se casaram com os filhos dos homens, Israel se misturou com as nações idólatras. Isso através do casamento misto, a nação de Israel acabou adorando outros deuses ou aos seus deuses. Observamos dentro do reinado do próprio Salomão, um homem em que substituiu o seu pai Davi. Salomão, um homem que conduziu Israel a ter paz durante 42 anos, 42 anos de paz, 42 anos no seu reinado. Salomão teve a estratégia para que os vizinhos não invadissem a nação de Israel, até porque ele construiu um templo excelente, todo de ouro, e o povo começou agora a ficar admirado, mas não podiam invadir por causa de alianças em que Salomão ele fez. Que alianças foram essas? Nos mostra a palavra de Deus que Salomão começa a casar com as filhas desses reis, filhas em que adorava outros deuses, povo em que não conhecia ou não reconhecia o Deus de Israel. Ora, meu prezado irmão, é muito ruim ou muito difícil exatamente a fé ela permanecer quando esse jugo ele é desigual. Observamos em que nós temos ouvido vários irmãos e irmãs que sofrem, porque por causa desse jugo em que ele é desigual. Quantos levantam a mão e dizem: ore para Deus salvar o meu esposo, ore para Deus salvar a minha esposa. Por quê? Por causa da dificuldade exatamente de servir ao Senhor. Não pode orar quando o pão vai à mesa, não pode orar quando vai deitar, não pode dobrar os joelhos quando vai deitar, não pode compartilhar a palavra de Deus, porque sofre xingamento, sofre pressão, e muitos faz isso escondido, reservado, para que não venha sofrer uma penalidade. Observamos em que Salomão ele se envolve com as mulheres, com as filhas dos reis, dos reis ali vizinhos, e nós podemos observar em que essas mulheres levaram agora Salomão a esquecer do Deus de Israel, a esquecer do Deus que ele trouxe, até que levou ele até a posição que ele estava. Meus amados irmãos, quando fazemos exatamente certos tipos de aliança, nós esquecemos, ou o homem esquece do Senhor nosso Deus, o homem se afasta da presença de Deus. Por quê? Por causa das pressões, por causa de tanta coisa em que vem, em que ele começa a conduzir-se por outro caminho. Mas o Senhor Jesus, ele adverte a sua igreja nesta noite, para que tenhamos cuidado com certos tipos de aliança que vai nos trazer prejuízo espiritual, que vai nos
presença de Deus, mas que possamos ouvir, aleluia, a ordem de Deus nesta noite. Se afaste, não faça esse tipo de aliança, para que amanhã não venha te trazer um grande prejuízo. Salomão foi um exemplo de maior dessa desobediência em 1 Reis capítulo 11, versículo de 1 ao versículo 6. Observamos que o profeta Amós, quando ele fala exatamente sobre neste ponto, ele diz: andarão dois se não houver entre ele acordo. Aleluia. O apóstolo Paulo é categórico: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou ter comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santo de Deus e o profano, que é os ídolos? Que ligação há? Qual a comunhão que há do crente com o não crente? Qual a comunhão há com o povo de Cristo com o maligno? Não há comunhão. Que comunhão há da luz com as trevas? Não há comunhão, não há, aleluia, acordo, porque quando a luz chega, as trevas desaparecem, não tem comunhão. Então ele aqui nos diz: tenha cuidado, não dê os seus filhos aos seus filhos, as suas filhas, não dê as suas filhas aos seus filhos. Para quê? Para que não se esqueça do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Olha para cá, amado, tem muitos pais que não tem mais o domínio sobre os seus filhos. Muitas vezes o filho tem cerca de 14 anos de idade. 14 anos de idade, está bom de estudar, está bom de se preparar para a vida, não de assumir compromisso de namoro e nem tampouco de casamento. 14 anos de idade, ainda está classificado como pessoas que ainda são crianças. Então, os pais não devem compartilhar exatamente com esse tipo, com relacionamento de namoro ou de casamento de pessoas de menor idade. Observamos nós vimos em que muitos entram por esse caminho, se esquecendo, amado, olha para cá, se esquecendo que casamento, aleluia, é feito com pessoas adultas, pessoas que sabem, que já tem responsabilidade. Observamos em que quando Deus viu a necessidade do homem, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus lhe trouxe uma mulher. Olha que coisa maravilhosa. Deus trouxe quem para Adão? Uma mulher. Deus não trouxe outro Adão, Deus trouxe uma mulher, porque a criação de Deus é macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E quando Deus viu a necessidade de Adão, Deus trouxe para Adão uma mulher. E o que nos chama para a atenção, dentro dessas qualidades em que Eva tinha, a Bíblia Sagrada nos diz em que uma mulher idônea, não é idosa, não, Senhor, idônea, uma mulher madura, uma mulher que saiba o que quer, uma mulher que saiba o que é responsabilidade, uma mulher que saiba o que é direitos e deveres, uma mulher que saiba exatamente qual o seu compromisso. Aleluia, nos mostra a palavra de Deus que casamento não é para criança, não, Senhor, casamento é para pessoas adultas. Mas muitos pais começam a achar tão bonito aquele tipo de relacionamento, vai trazer um prejuízo para eles e para você também. Aleluia, você, pai, é o sacerdote do seu lar, você, pai, é a liderança da sua casa, e a Bíblia Sagrada nos diz: instrui, ensina a tua criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Tenha cuidado, ame e proteja a sua família. Glória a Deus,
Glória a Deus. Segura esse menino aí, irmão. Os irmãos sabem que eu não gosto de menino andando, principalmente quando eu estou falando. Glória a Deus. Então tenhamos cuidado. Quem é o pai do menino aqui? Tenhamos cuidado. Para quê? Para que amanhã não venha trazer grandes prejuízos para a sua família. Olha para cá, por gentileza. O adversário, ele sabe aonde ele pode atirar. O adversário não é um débil mental que sai atirando à torta e à direita. Não, senhor. Ele sabe aonde ele pode atingir e pode trazer uma destruição para a família, para a moça, para o rapaz, para o adolescente, Satanás, aonde ele quer ferir também os seus pais, Satanás, ele sabe aonde ele atira. E por que é que ele não vence? É porque Cristo, ele tem nos protegido, Cristo, ele tem nos amparado. Nós estamos nas mãos de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que o povo, ele começou a crescer, e Balaque começou a ter medo do povo de Israel, e ele chama lá um homem que dizia ser profeta, e a Bíblia Sagrada nos diz que ele convida Balaão, e diz: olha, Balaão, eu quero que tu amaldiçoe esse povo, porque quem Balaão amaldiçoasse estava amaldiçoado, e quem ele abençoasse estava abençoado. E Balaão disse: está fechado, vou amaldiçoar. E quando Balaão ele pede os altares, os animais para fazer aquele ritual, aleluia, a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que em vez de proferir maldição, Balaão agora começa a abençoar o povo de Israel. Balaque diz: mas rapaz, eu chamei você para amaldiçoar, que negócio é esse? Balaão diz: eu não posso amaldiçoar a quem Deus tem abençoado. Aleluia. Quantos aqui são abençoados por Deus? Diz ao teu irmão aí: contra você não vale encantamento nem maldição. Nós somos abençoados por Deus. Aleluia, aleluia. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Agora diz ao teu irmão: cuidado, não saia dessa proteção. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que Balaque agora dá presente a Balaão. E Balaão agora vai mais uma vez, monta na sua jumenta e vai agora para amaldiçoar o povo de Deus. Na trajetória no caminho, a jumenta para, a jumenta se deita, e Balaão agora começa a espancar aquela jumenta, e Deus permite que a jumenta falasse. E quando a jumenta olha para Balaão, disse: olha, rapaz, olha, irmão, tem muita jumenta que está tendo mais visão do que certo tipo de pessoa. Está vendo o anjo que muitos não estão vendo mais a presença de Deus. E lá estava a jumenta vendo mais do que Balaão. Balaão estava ansioso para ir amaldiçoar o povo de Deus. De repente a jumenta para, se deita, é espancada. Daqui a pouco ela olha para Balaão e diz: rapaz, eu vou passar por na frente do anjo do Senhor. Rapaz, tu não está vendo o anjo do Senhor aí na frente não? Balaão quando levanta, e o anjo do Senhor já está com a espada desembanhada, dizendo: passa, Balaão, que eu só vou dar um golpe e vou tirar a tua cabeça do teu pescoço. Aleluia. Ora, meu prezado irmão, o Senhor Deus é o Deus que protege a sua igreja. O Senhor Deus é o Deus que protege o seu povo. O Senhor Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que Ele envia anjo e põe e nos defende, nos protege. Aleluia. Porque Deus, Ele tem zelo por cada um de nós. Deus, Ele nos protege. Aleluia. Aquela investida não deu certo. O que é que faz Balaão? Diz: olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou.
Mas eu vou te dar aqui uma estratégia. Eu vou fazer algo aqui que você vai fazer toda a nação de Israel, Deus se levantar contra o seu povo. Balaque se interessa. E qual foi a proposta de Balaão? Pega as filhas dos moabitas, coloca no meio do povo de Israel, coloca aí no meio, e eles vão se prostituir. Eles vão se prostituir. Tem mais. Depois ela pega os seus deuses, coloca no meio do povo, e o povo vai agora praticar idolatria, e o próprio Deus vai se virar contra o povo e vai matar esse povo. Satanás tem suas estratégias, amados. Por isso que a Bíblia Sagrada nos manda ficar de atalaia. Não se brinca com o pecado. Não se brinca, aleluia, dizendo que é forte, que é não. A Bíblia Sagrada nos diz: tenha cuidado. Veja a estratégia de Satanás. Muitas vezes coloca pessoas tão simpáticas, coloca pessoas tão legal, mas não comunga a sua fé, não adora o Senhor teu Deus, não reconhece o senhorio do teu Deus, não reconhece, ou ele não pode dizer: venha o teu reino sobre mim. Ele não está no domínio de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz, é a Bíblia que diz que o Espírito de Deus habita em quem é de Deus, quem já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. O próprio Jesus Cristo foi quem disse que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. O mundo não recebe este tesouro, não, Senhor. O Espírito Santo de Deus é para os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus é para quem já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele é santo e habita no coração que foi redimido, lavado pelo poder do sangue de Jesus. Aí sim o Espírito de Deus habita. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o adversário agora começa a maquinar, começa agora a preparar, e ele coloca lá no meio do povo de Israel. O que foi que aconteceu? Israel retardou a sua caminhada para Canaã, porque se misturaram. O povo se misturou com o povo que não era de Deus, começou a adorar ao Deus Baal Peor, começou agora a se prostituir com as mulheres, com as moabitas, e isso foi mal aos olhos de Deus, pelo que o seu Deus começou a fazer o julgamento do meio do povo de Israel, e morreram muitos israelitas, aleluia, de forma que aquele povo serviu como pedra de tropeço para Israel. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, é bem verdade em que muitas vezes, quando nós menos esperamos, está diante de nós uma grande adversidade, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, que Deus, Ele te conduz em segurança, conduz a tua família, os teus filhos. Para quê? Para que Satanás não venha enganar e tirar os teus filhos da presença de Deus. Glória a Deus. Veja qual foi a preocupação de Abraão. Ele chama o seu servo e diz: olha, você vai buscar uma esposa para o meu filho. Aleluia. Agora tem uma coisa: eu não quero que você pegue as mulheres desses povos que adoram outros deuses.
olha, vamos fazer o seguinte: era um servo fiel, amados. Aquele servo era fiel. Para você ver, para você ter uma ideia, Abraão já pensava no capítulo 15 do livro de Gênesis, dizendo a Deus: o que eu tenho é o meu servo Damasceno Abiezer, é isso? Eliezer o Damasceno, o que eu tenho é ele, então toda a minha herança vai ficar para ele. E Deus disse: não, vou te dar um filho. E quando esse mesmo servo foi buscar uma esposa para o seu filho, disse: você é fiel, eu ia dar toda a minha herança para você, agora coloca aqui a tua mão debaixo do meio da minha coxa, e você vai jurar, você vai prometer não pegar mulheres aqui estranhas, mas você vai lá na casa dos meus familiares, você vai trazer um da mesma linhagem, Eu disse aqui aos moços: olha, as meninas da igreja, converse com elas, procure conhecer a sua família, certo? E as meninas da mesma forma, não precisa buscar ninguém lá fora, não, senhor. O ímpio não respeita, amado, o ímpio não respeita as suas filhas, não, senhor, mas quer fazer coisas inconvenientes, aleluia, sem assumir o compromisso. Mas aquele que teme ao Senhor nosso Deus, ele respeita a família, ele respeita os pais, ele respeita a igreja, ele respeita o ministério e respeita o Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho dito isso aqui ao jovem, porque quando sobe o desejo de assumir compromisso, não precisa buscar lá fora, não, senhor, para que amanhã você não sofra. Você vai jurar, meu servo. E agora o servo estava no estreito, ele conversa com Deus: se tu me fizeres próspero nessa trajetória, e ele faz um voto. E quando chega lá, ele vê a moça para o Isaac, faz o seu teste, aleluia, e agora ele deixa lá uma boa quantidade de ouro, de riquezas, veste ela, aleluia, deixa ela toda bonita, aleluia, bota transilim, bota brinco, deixa ela aquela mulher bem produzida, aleluia. E quando ele diz: ali está meu Senhor, ela bota o véu, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: foi a mulher que Deus preparou para Isaac, aleluia. Deus, ele cuida da juventude da casa de Deus, entregue totalmente ao Senhor, que Deus, ele manda, Deus, ele cuida, aleluia. Deus, ele tem zelo com a sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, amados, amém, amados. Vamos aqui concluindo essa primeira parte, ou mesmo o primeiro subponto desse primeiro ponto. Observamos em que o casamento misto, que é proibido por Deus, oferece 4 possibilidades. Escuta só, 4 possibilidades. Primeira possibilidade: a conversão do cônjuge incrédulo. 75% não se convertem, não vêm para a casa de Deus. Eu estou namorando com ele, pastor, porque para ele vir para a igreja e ganhar ele para Jesus. Isso é mentira de Satanás, ele está enganando você. 75% não vem. Ah, mas a irmã fulana de tal, isso está menos de 1%. Você ganha ele para Jesus, porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece o Senhor nosso Deus. Observamos segundo, o esfriamento espiritual do cônjuge crente. Está dentro dos 25% restantes, ele pode esfriar espiritualmente. Terceiro, ele pode viver em uma solidão espiritual. Ele pode entrar nesta solidão espiritual. E em quarto, entrando nessa solidão espiritual, é fácil ter o afastamento do cônjuge crente da presença de Deus.
Então o assunto ele é sério. Satanás ele procura exatamente enganar o povo de Deus, mas tenhamos cuidado. Deus ele adverte a sua igreja nesta noite. Ah, pastor, isso aí é com a sorte. Crente não vive de sorte, crente vive na direção de Deus. Você pode dizer ao seu irmão: crente não vive de sorte, crente vive na direção de Deus. Tudo de bom Deus tem preparado para cada um de nós. Tudo de bom, amado, porque a Bíblia Sagrada diz: toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é Deus. Deus tem preparado tudo de bom para nós. Agora Ele quer tão somente que sejamos fiéis a Ele. Decline a tua cabeça, por gentileza. Amigo justo, amigo fiel, amigo bom, ampara e guarda a juventude, os adolescentes, a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a guardar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. A você que nos acompanhou pela rede social, Deus continue te ajudando, Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus continue te ajudando, em nome de Jesus. Amém, amados? Fiquemos em pé, amados, por gentileza. Na próxima terça-feira nós iremos dar continuidade falando sobre por que os induziria a apostasia e ao ecumenismo, certo? Depois, porque lhes traria sofrimento e perturbação. Então vamos estar falando sobre isso. Muito obrigado.